E aí, gente, boa noite para todo mundo. Deus te abençoe. Que bom estar com vocês aqui mais uma vez para liberarmos uma palavra para o teu coração. Olha o cabelo da criança, que louco. Vou buscar meu boné, tá bem grande, hein? Nossa Deus. Amanhã eu vou cortar. Aguenta aí que já volto. Chegando, galera, chegando. Cheguei. E aí? Olha o cara bobo, viu aí? Cheguei de avião, já pulei de paraquedas. Bom, vamos começar? Let's go, Deus é bom. Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Tá bom? Êxodo, capítulo 3, versículo 7. Vamos aprender algumas coisas importantes aqui hoje. Vamos lá. E diz assim, ó. Então o Senhor disse, olha isso, o Senhor disse: eu tenho visto, olha bem, olha quem tem visto, eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado no Egito. Tenho ouvido o seu pedido de socorro por causa dos seus feitores. Sei o que estão sofrendo. Versículo 8. Por isso desci para libertá-los do poder dos egípcios e para levá-los do Egito para uma terra grande e boa. É uma terra boa e rica, onde moram os cananeus, heteus, amorreus, perizeus, heveus e jebuseus. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo e tenho visto como os egípcios os maltratam. Agora venha e eu o enviarei ao Egito, ao rei do Egito, para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Amém? Vamos até aqui, tá bom? Só até esse texto aqui. Gente, olha aqui para mim. O que faz Deus se mover ao nosso favor? Né? Esse é o tema. O que faz Deus se mover a nosso favor? O que acontece? Todo mundo quer receber da graça de Deus. Todo mundo quer fazer parte das ações divinas. Todo mundo quer ter uma história de um milagre que você viveu. Eu não sei você, mas eu não consigo falar, achar, como é que eu posso dizer? Eu não consigo achar legal, não consigo sentir orgulho de falar de uma história onde só diz respeito a mim mesmo. Sabe? Na minha vida, na verdade, tudo que diz respeito àquilo que eu mesmo fiz por mim, sabe o que eu fiz? Eu já não tenho mais nada para falar sobre isso. E por que eu não tenho mais nada para falar disso? Porque eu não desejo falar daquilo que eu fiz. E embora possa ter acertado algumas ações no que eu já fiz na vida, eu errei muito mais do que acertei quando busquei agir da maneira que eu queria, quando eu quis aparecer. Então, na verdade, não faz nenhum sentido a minha história ser pronunciada sem a mão de Deus que se estendeu e abriu portas que eram impossíveis de serem abertas. Sabe? Proveu coisas que eram impossíveis de se viver. O milagre aconteceu em regiões, em situações da minha vida, como é que eu falo? Da minha vida financeira, da minha vida física, sabe? Da minha vida emocional. Existe uma ação de Deus em tudo, e eu acho bacana falar da ação desse Deus. Eu não acho legal falar do que eu fiz, porque na verdade eu não fiz nada. O que eu fiz não tem como falar, não tem nem como colocar na balança, porque aquilo que Deus faz, aquilo que Deus projeta, o que nós alcançamos da parte de Deus, isso sim faz sentido falar, isso sim faz sentido expor, isso sim faz sentido colocar diante das pessoas, sabe? E eu acredito que todo mundo aqui dessa live, talvez, vamos dizer 90%, tem esse desejo no seu coração de ter uma história para contar na ação de um Deus, sabe? De um Deus que se moveu. Deixa eu fechar essa janela aqui, porque essa rua aqui é barulhenta demais. Não vai adiantar muito não, mas
Rapidinho aqui. Deus, me dá meu escritório, Senhor. Vai chegar, meu filho, na hora certa. Aí o que acontece? Eu acredito que 90% das pessoas aqui que estão aqui comigo hoje, vocês também têm vontade de contar uma história onde a mão de Deus se estendeu e te alcançou. Mas a verdade é que muita gente não discerne o que pode fazer Deus se mover a nosso favor. Como que Deus se move a nosso favor? Afinal de contas, nós somos quantos bilhões de pessoas na Terra? E no meio dessas pessoas todas, os olhos de Deus se voltar para você. Analisa. Vamos pegar só Juiz de Fora. 700 mil habitantes. Como pode um Deus olhar 700 mil pessoas, me ver no meio delas e ter coragem de estender a mão para mim, sendo que eu não sou o único que preciso, não sou o único que necessito, não sou o único que depende de uma ação de Deus? Na verdade, tem pessoas que precisam muito mais do que a gente. E quando você olha um todo, aparentemente Deus, nós estaríamos num número assim de uma fila muito distante para Deus mover. Porque as necessidades das pessoas são gigantes. Entende? Por que Deus voltaria os olhos para mim? É interessante você começar a discernir isso que eu estou te contando aqui. Porque se olharmos nesse ponto de vista, parece que Deus, ele faz acepção de pessoas. Parece que existe um Deus que se volta mais para uns e a hora que ele se volta para alguém, ele se distancia para o outro. Quando ele olha para um lado, ele deixa de olhar para o outro. Então, quando tentamos analisar isso humanamente falando, a gente acaba discernindo o que? Espera aí, existe um Deus que tem dentro dele a acepção de pessoas? E eu estou aqui hoje para te dizer que Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. E que quando estamos no meio de milhares, milhões ou bilhões de pessoas, a questão não é Deus deixar de olhar para alguém, e sim Deus conseguir enxergar alguém que está disposto a ser visto por Ele. A verdade é que nós conseguimos chamar a atenção de Deus para nossas vidas. Chamar a atenção dele. Por quê? Porque ele vai se estender, tem algo dentro de nós, tem uma ação em nossas vidas. Nós estamos enraizados em algo que Deus sim volta os olhos para nós e diz: chegou a hora de eu fazer algo por essa pessoa. Chegou a hora de eu tocar nessa pessoa. Parece que existe um jeito da fila andar mais rápido. Parece que existe uma maneira dos olhos de Deus se voltar para nós. Quando nós entendemos a maneira que Jesus chegou até certos homens, chegou até certas mulheres, você começa a compreender que existiu uma ação do homem que fez Jesus se mover a seu favor. E não era só um homem que estava naquele lugar, eram várias pessoas, centenas, milhares de pessoas que estavam naquele ambiente, mas Jesus se move exatamente para um. Você não vê um Jesus fazendo um milagre coletivo, você vê Jesus fazendo um milagre único. E ele vai pegando pessoa por pessoa, pessoa por pessoa. E é impressionante isso, como pode um Deus se mover a nosso favor com tanta gente necessitada ao nosso redor? Então existe uma ação que move o coração de Deus. Existe uma maneira que você consegue se colocar diante do Pai que é impossível Deus não se mover. E eu quero ensinar para vocês alguns passos nisso, né? Alguns passos que vai ficar a evidência, vai trazer a evidência que Deus está disposto a falar com você, que Deus está disposto a liberar uma palavra para a tua vida, que Deus está disposto a mover o sobrenatural dele na sua vida. Vai pegando aqui esse entendimento. Quando a gente olha nesse texto, nós vemos um Deus que ele, vamos tentar traduzir para o nosso entendimento humano, Deus sai do seu trono, sai da sua glória, e ele vai diante de um povo
que eram escravos. A própria Bíblia diz que Deus desceu no meio do seu povo. Olha que interessante. Existe uma caminhada geográfica, uma disposição de desprendimento, entende? Geográfico, onde Deus sai do seu ambiente e vem para o ambiente onde nós estamos. É isso que a Bíblia está mostrando. Deus se interessa de tal forma por esse povo que ele sai de onde está e vai ao encontro de onde essas pessoas estão. Isso é incrível, isso é poderoso. E Deus não vai para um lugar privilegiado, Deus não vai para um lugar melhor, Deus não vai para um lugar mais confortável, não, Deus vai a um ambiente pior do que ele estava. Deus vai num ambiente onde a sua glória precisa ser manifesta. Pega essa chave. Por que o ambiente que Deus vai é um ambiente onde a glória dele vai se manifestar? Porque ele está em uma região geográfica cujo as ações humanas são inoperantes. Compreendeu? O poder humano é inoperante. Ele chega num ambiente onde aparentemente é pior, mas esse pior, quando ele chega, a manifestação do poder dele é nítido de se enxergar. Olha que forte. Eu estou aqui hoje para te falar uma coisa, que existe ambiente que Deus não pode entrar. Existe lugar que Deus não tem o porquê ele chegar. Por quê? Porque é um lugar de autossuficiência. É um lugar onde não tem dependência divina. É um lugar que não tem nenhum tipo de cenário onde Deus possa mover. Nenhum tipo de cenário onde Deus será reconhecido. É um lugar tão humanista que as ações humanas são suficientes. O governo humano é suficiente. Não tem um ponto onde existe a necessidade do milagre se cumprir, porque se alguma coisa acontecer, ninguém vai ver Deus. Você sabia? E deixa eu falar uma coisa muito pesada aqui hoje. Bom, eu já falei para você que terça-feira não é live da Xuxa. Tá pesado? Vai para a live da Xuxa. Não é isso que eu falo? Tem muita casa, tem muito casamento que não tem o porquê Deus entrar. Não tem por que Deus se achegar. Sabe por quê? Porque existe autossuficiência. Não existe um ponto de dependência. Não tem. O marido é autossuficiente. A esposa é autossuficiente. E embora existam debilidades, o marido consegue resolver no seu entendimento. A esposa consegue resolver no seu entendimento. Eu vou dar um jeito para isso. Eu já ouvi um pai de família onde a esposa não podia ter filhos, que ele chegou ao ponto de dizer para ela: eu vou comprar um filho para você. A gente consegue chegar e criar um cenário que é impossível a manifestação de Deus, porque Deus ele não vai entrar em um ambiente onde ele não será reconhecido. Não tem um porquê Deus chegar na sua casa se não tem ali na sua casa um cenário cujo somente a mão dele pode mover. Somente a mão dele pode executar. O que eu fico bobo de ver é que quantas pessoas Deus moveu, mas elas preferiram se calar e dar a glória para Deus, porque está preocupado com reputação. O milagre é vivido, mas não é testemunhado, porque você está mais preocupado com a tua reputação. Sabe que ambiente que é esse? É um ambiente onde o manifestar de Deus ficou no oculto. É um ambiente onde o manifestar de Deus não fez sentido. Porque aquilo que Deus faz por você não vai ficar só em você. Aquilo que Deus faz por você vai fazer o nome de Deus ser reconhecido. E por isso que Deus tem muitas casas que ele não entra, tem muitos lares que ele não opera.
tem muitas áreas financeiras que ele não trabalha, tem muita área da área física que Deus não se move. Sabe por que não se move? Porque não tem ali alguém que vire para Deus e fale: Pai, não dá para viver sem as suas mãos, não dá para viver sem o teu poder, não dá para viver sem pedir a tua ajuda, não tem como acontecer, Deus. E aqui está um processo onde cada um de nós aqui hoje devemos analisar, porque às vezes na nossa vida a gente é moldado de um jeito que temos dificuldade de pedir ajuda. Temos dificuldade de expor o lado podre. Temos dificuldade da aproximação para que ninguém perceba, para que ninguém veja as áreas que eu não estou pronto, as áreas que eu não estou moldado, as áreas que eu sou ruim, as áreas que eu sou pecador. Vivemos num mundo de aparência, vivemos num mundo de curtidas, vivemos num mundo onde as pessoas não querem mostrar fraquezas, onde demonstrar fraqueza é sinal de uma pessoa que não vai chegar adiante, não vai conseguir romper na vida. Demonstrar fraqueza não significa isso. Mas pensamos assim? É inoperância? Sei lá se é assim que fala. Minha esposa me corrige o português. Meu irmão, presta atenção nisso. Faz uma pergunta para si próprio aqui agora, irmão. Por que Deus deveria chegar onde você está? Por que Deus deveria ir aí na sua casa? Por que Deus deveria ir nas suas finanças? Por que Deus deveria estender as suas mãos sobre a sua ferida? Por que Deus deveria estender as suas mãos sobre a área financeira que você não consegue romper? Por que Deus deveria estender as mãos sobre essa área de uma doença física que remédios não resolvem? Por que Deus deveria fazer isso? Sabe por quê que Deus não faz? Porque você sempre tem o plano B. Se existe uma área que somos testados, é aquela área onde nunca correremos atrás do plano B. Sabe aquele negócio? Se Deus não fizer, eu já sei o que vou fazer. Pegou a ideia? Se você tem esse discernimento, então isso não é confiar, porque quando eu confio em Deus, é só Ele que pode fazer. Eu não preciso ir atrás de outra alternativa. A minha única alternativa se chama Deus. Porque Deus desceu no meio desse povo? Porque Deus desceu no meio desse povo? Porque a Bíblia diz: eu tenho visto como o meu povo está sendo maltratado. E o que eu acho interessante é que ele está sendo maltratado em um lugar. Ele está sendo maltratado em um cenário. Em um existe um ambiente. Existe um ambiente, existe uma geografia, existe um lugar que libera um maltrato sobre você. Existe um lugar que consegue gerar em você o que, Márcio? A escravidão. Existe um lugar que consegue gerar em você, entende? A escravidão. Você é maltratado, você é humilhado, você é uma pessoa que sofre, você é uma pessoa que deixa de viver algo em Deus. Sabe por quê? Porque existe um ambiente. Eu acho incrível essa palavra. O que, Márcio? Eu acho incrível. Tem um lugar onde você se encontra que mexe com Deus. Meu Deus do céu. Você não está entendendo nada, né? Tem um lugar
específico na sua vida que mexe com Deus, que faz Deus se mover, que faz Deus se levantar do seu trono, que faz Deus se erguer e dizer: eu não aguento mais ver o meu filho sofrer, eu não aguento mais ver o meu filho sendo maltratado, eu não aguento mais ver o meu filho nesse ambiente. Meu Deus, deixa eu te explicar uma coisa. A gente tem que aprender que a única forma bíblica de ser exaltado é no caminho da humilhação. E quando a gente passa por uma humilhação, sabe o que acontece? Nós temos dificuldade de ver a mão de Deus para se mover nessa hora. Temos dificuldade de perceber que a mão de Deus vai agir exatamente agora. Existem cenários que são feitos para a ação de Deus, então não tente camuflar, não tente ser forte em ambientes que te enfraquece, não tente dar uma de bom em ambientes onde você está em ruínas, não tente camuflar. A camuflagem impede o agir de Deus, a camuflagem impede o pedido de socorro de ser escutado. É muito interessante isso. Eu tenho ouvido o seu pedido de socorro. Olha isso. Então vamos pegar aqui essa chave, gente. Primeira coisa que você tem que aprender sobre Deus. Como Deus vai se levantar para se mover a meu favor, Márcio? Primeiro entendimento. Existe um lugar de aprisionamento. Deus é um Deus que te liberta. Deus é um Deus que tira as maldições. Deus é um Deus que tira a dor. Ele é um Deus que transforma a geografia que te oprimia. É um Deus que liberta. É um Deus que muda o seu casamento, é um Deus que transforma as suas finanças. Por isso existe um ambiente certo para Deus mover, e esse ambiente é o ambiente que te prejudica, é o ambiente que te maltrata, é o ambiente que faz mal para você. É exatamente nesse lugar que os olhos de Deus se voltam e diz: eu não aguento mais ver o meu filho, ver minha filha nessa situação. Então não tente camuflar alguma coisa, meu irmão, seja você mesmo, independente do que esteja acontecendo agora. Deixa Deus perceber o cenário que você está vivendo. É nesse lugar. Até quando nós vamos viver de aparências? Até quando? Está tudo dando errado na tua vida e você está aí com esse sorriso amarelo. Você está aí tentando mostrar para todo mundo que você é forte. Você está aí tentando mostrar para todo mundo: cara, eu não vou desistir nunca, eu vou meter a cara. Então vai indo com a sua força, tudo bem. Em um certo ponto isso funciona, em um certo ponto isso é até bonito. E eu não sou contra lutar, eu não sou contra você ir até o último fôlego que você tem, irmãos. A questão é que você está tanto tempo dessa forma que você já acostumou em ser autossuficiente. Você não se prostra. Um dos dias mais loucos da minha vida foi o dia que eu tive que falar com Dani que eu não era quem eu pensava ser. Eu tive que mostrar para ela quem eu era de verdade. A camuflagem caiu. Foi o dia que eu tive que entrar com meu filho dentro do carro e ir com ele em um ambiente onde eu pudesse conversar com ele sozinho. E ali eu virei para o meu filho, que hoje tem 16 anos, e falei com ele o pai de merda que eu era. Desculpa o termo, mas eu não tenho outro termo para falar. Porque uma das coisas que esse tipo de cenário faz com a gente é demonstrar o quanto merda a gente é. Eu não acho uma palavra melhor. Eu não acho. E eu tive que falar para o meu filho coisas que para um homem era desonroso falar.
para um pai, pior ainda. Mas aquele era eu. Aquele era eu, não tinha como camuflar, não tinha como ocultar, não tinha como esconder mais, não dava para esconder mais. E na hora que eu comecei a abrir a minha alma, a me rasgar por completo e deixar claro as evidências do homem dependente de Deus, do homem que precisava ser trabalhado, do homem que precisava ser tratado, naquele momento onde as lágrimas vinham, naquele momento que eu estava julgando a toalha, naquele momento que eu estava me rendendo, naquele momento que eu dizia, não tem mais jeito para mim. Deus se levantou. Deus se levantou. E o aprendizado desse cenário é que você não tem mais medo de mostrar quem você é para ninguém. Ninguém. Porque é exatamente nesse momento que a seletividade te alcança. E que quem você pensa que está do teu lado deixa claro que nunca esteve do teu lado. Esteve ao lado do homem mentiroso que você foi a vida inteira. Aquele homem perfeito que você demonstrou ser a vida inteira. É exatamente nesse momento onde somos lapidados de pessoas que não deveriam andar do nosso lado. É incrível, dói, machuca, mas a máscara cai. Dói, mas machuca, mas o socorro do alto chega até você. Meu Deus do céu. Como é bom ser livre. Como é bom não ter medo de prestar contas. Como é bom não querer viver por causa de aparência. Como é bom não se importar com reputação. Porque o dia que você disse, Jesus, eu preciso de ajuda, a sua reputação acabou. Acabou. Tudo que vai acontecer agora não é mais por causa de você. Tudo que vai acontecer agora é por causa daquele que se uniu a você, que se chama Jesus Cristo. É por causa desse Jesus. Então não tem o porquê as pessoas me verem. Não faz sentido eu entregar a minha vida para Jesus como meu Senhor e o meu Salvador e eu ser aplaudido nas custas da cruz do Calvário. Isso não faz sentido para mim. Não faz sentido porque convém que ele cresça e que eu diminua. Por que a gente tem tanto medo de se expor? Tanto medo de falar quem somos? Tanto medo de falar aquilo que realmente é? Você está com medo de perder o quê? Não faz sentido ter alguma coisa do teu lado por quem você nunca foi de verdade. Não faz sentido ter pessoas que se reúnem com você por uma mentira que você é. Não faz sentido você chamar a atenção de alguém por algo que você não é de verdade. Não faz sentido, porque o amigo verdadeiro, ele não está de olho na máscara que você usa. O amigo verdadeiro conhece suas lepras. O amigo verdadeiro sabe quem você é por dentro, meu amigo. Esse tipo de cenário ele é poderoso e eu estou tão feliz com esse pastoreio que temos vivido aqui em Juiz de Fora, porque não tem máscara. Não tem máscara. Esse sou eu, esses são eles. Os 12 que o Senhor está nos dando, as pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso lado, querido, esses somos nós. Não temos dificuldade de expor, porque o expor não vai nos tirar um do lado do outro. Pelo contrário, vai nos unir mais ainda perto um do outro. Sabe qual é o problema da gente? O problema da gente é que a gente quer ser reconhecido. E no reino de Deus, esse reconhecimento não é mérito pessoal. Esse reconhecimento é promessa. Promessa que te alcançou a partir do momento que o propósito foi absolvido. Então não diz respeito a você. Não diz respeito a você. Eu acho poderoso, porque qualquer ambiente onde Deus vai mover, para que ele se mova primeiro, você tem que entender, é um ambiente que gera um incômodo na sua vida, que traz à tona o estado real que você se encontra. O estado real que você se encontra. Não tem por que eu falar ao contrário. Não tem por que eu viver de aparência. Não tem por que alguém se aproximar de mim porque está dando tudo certo. Isso não existe. As coisas não dão certo, irmão. As coisas se cumprem. É só isso.
Mas por que a gente tem dificuldade com isso? Talvez hoje a resposta está chegando na tua vida do porquê Deus nunca se moveu a seu favor. Porque Deus não está disposto a se mover na vida de alguém que vai viver de máscara, mesmo depois que Deus toca. Quando Deus toca é o contrário. Quando Deus toca, a máscara cai. Quando Deus toca, a lapidação chega. Quando Deus toca, o mau cheiro vem à tona. Quando Deus toca, você sai do túmulo. Quando Deus toca, a lepra some. Quando Deus toca, o caixão não fica mais. Quando Deus toca em você, a identidade do passado existe, mas ela existe como testemunho, mas ela não é apagada. Aí eu fico vendo um monte de gente que tem medo de falar, tem medo de se expor, tem medo de declarar, tem medo de chegar na frente e dizer eu te traí, tem medo de chegar na frente da igreja e contar o testemunho podre que foi homossexual a vida inteira, foi lésbica a vida inteira, foi drogado a vida inteira, foi ladrão a vida inteira, foi adúltero a vida inteira, você foi tudo de ruim a vida inteira, meu amigo. O único sentido de Jesus chegar na tua vida, sabe qual que é? É que você foi, mas agora você não é mais. Você sabe por que o evangelho não faz mais sentido na vida de ninguém? Porque estamos vivendo um tempo onde um monte de gente coloca a roupa de crente, vai para dentro de um templo, dentro de 4 paredes e se aparenta ser o cara perfeito. Estamos vivendo um tempo onde tudo é mentira. É o tempo da fotografia perfeita, é o tempo das lives perfeitas, é o tempo das curtidas perfeitas, é o tempo onde você vai fazer algo sem essência. Sem essência. A minha social media está aqui. Ela está aqui, é a Rafa. Pergunta para ela quando ela veio passar para mim o programa do social media. Que eu tinha que me adequar a algumas coisas. Eu falei assim, não vou me adequar a nada disso, esquece. Porque eu não sei fazer isso. Eu sou esse cara aqui. Comigo tem que dar certo dessa forma. Se não é dessa forma, então eu não vou ter nenhum seguidor. Porque eu não vou atrair seguidor, eu não vou pagar para ter seguidor, eu não vou mudar o meu jeito para ser seguidor, eu não vou fazer nada. Esse aqui sou eu. Quem comprou meu livro achou um monte de erro de português no livro, um monte de erro de tudo. E uma das coisas que está lá no prefácio, que eu disse assim, eu vou fazer questão desse livro não ser corrigido. Sabe por quê? Para deixar bem claro para todo mundo, não existe ninguém perfeito. Tá lá, tá lá. Já recebi algumas críticas do livro, mas ninguém entendeu o propósito. Ninguém entendeu o propósito. E eu não vou mudar, não vou corrigir, vai ficar daquele jeito lá. Vai ficar daquele jeito. Sabe por quê? Porque eu tenho que ser eu, esse cara que sou eu mesmo. Não é o cara que fez uma correção e ficou perfeito, mano. É o cara que tem imperfeições, que está sendo moldado, está sendo trabalhado. Lógico, é o primeiro livro, os outros livros vão ficar cada vez melhor, mas nenhum vai ser corrigido. Sabe por quê? Cada um vai mostrar a diferença da evolução, porque nós estamos num processo de desenvolvimento. Então, peraí, sabe qual é o ambiente? Deixa eu esclarecer. Sabe qual é o ambiente que Deus move? É um ambiente que você não tem vergonha de mostrar quem você é. Não tem vontade, não tem barreira. Pega essa chave aqui hoje. Moisés, eu desci no meio do meu povo e eu resolvi libertá-los porque o clamor, o pedido de socorro chegou até mim. O que eu acho incrível é que quando a gente aprende essa chave, a gente pega o segredo da oração que Deus ouve. Como assim? Você está falando que tem oração que Deus não ouve? Eu estou te falando que tem oração que chega diante de Deus como fingimento. Chega diante de Deus como algo mentiroso. Por que Deus vai ouvir? Por que Deus vai ouvir? Existe uma oração que Deus escuta, é a oração do pedido do socorro. O que é pedido do socorro? É o encarar a si mesmo e dizer, Pai, eu não consigo mudar a minha história. Eu não consigo mudar a minha vida. Embora eu já estudei, embora eu fui atrás, eu meti a cara, eu sou um guerreiro, mas eu cheguei num ponto da minha vida, Deus, que eu não consigo mais. Sabe o que é isso? O pedido do socorro é quando você tem uma identidade que não consegue ser solução mais.
E na hora que você não consegue ser resposta, na hora que você não consegue alcançar, na hora que você não consegue tocar, sabe o que é isso? Aí gerou a oração perfeita, é a oração do pedido de socorro, é a oração onde você vai falar para Deus, Pai, tá vendo esse cara, Deus, não dá mais. Não tem como fluir, não tem como rolar mais, eu preciso de ajuda. Pegaram comigo aqui? É isso que fez Deus se mover? É isso que fez Deus se levantar? E é poderoso demais isso? É poderoso? E eu quero trazer para você aqui um entendimento forte demais, porque quando Moisés chega diante desse desafio, tem um texto poderoso aqui que você pode continuar lendo depois na sua casa, essa parte do texto, de Êxodo capítulo 3, que Moisés chega perto de Deus e fala assim, mas Senhor, eu vou chegar até eles. Pega essa chave, meu Deus do céu, isso aqui é, meu Deus do céu, tem que falar isso mesmo. Eu vou chegar até eles, Deus, mas quem eu vou dizer que tu és? Tem uma chave muito forte. A gente, meu Deus do céu, pode falar mesmo, gente, pode falar isso aqui que eu tenho, pode falar. Meu Deus do céu, segura aí que é pancada, segura. O único meu Deus, o único ambiente onde você pede por socorro é um ambiente que você ainda não conhece quem Deus é. O único ambiente onde você vai clamar por socorro é o lugar onde você ainda não viu Deus mover. O único sentido de Deus descer até você é para você conhecer um lado dele que você ainda não conheceu. Meu Deus. É conhecer um lado de Deus que você não sabe. O lado de Deus que você ainda não viu. O lado de Deus que você nunca parou para ver. O lado de Deus que você nunca viu a mão dele se mover. Moisés falou, quem eu direi que tu és, Deus? Quem eu direi que tu és? Sabe o que é isso? Aquele povo clamava por um Deus que eles nunca tinham visto manifestar de Deus. E agora Moisés tem que chegar até lá e falar, eu estou aqui diante desse Deus que vocês têm orado, eu vim aqui debaixo do comando desse Deus que vocês têm pedido. E Moisés precisava dizer, mas pai, qual é o nome que eu direi? O que eu vou falar sobre isso? Quem eu direi que tu és? E Deus vira para Moisés e fala, você vai dizer que o eu sou o que está te enviando. Escuta, eu sou é um tempo de uma conjugação, onde em todo o tempo Deus é. Ali está a manifestação do Yud Rei Vav Rei, Iavé. Ali está a essência. Sabe qual é a essência? Eu sou o Deus do passado, do presente e do futuro. Mas sabe qual é a essência mais poderosa? Eu sou o que você precisa que eu seja. Eu sou a cura que você precisa, eu sou a restauração que você precisa, eu sou o libertador que você precisa, eu sou o provedor que você precisa. O eu sou se encaixa exatamente em tudo que você precisa. É uma manifestação de um Deus que você ainda não viu, é a manifestação de um Deus que você ainda não conhece, é o poder de Deus em uma área que você nunca experimentou. Essa é a chave de você conseguir tocar o coração de Deus. É Deus se revelar em uma área que você ainda não conhece, em uma área que você ainda nunca experimentou. É esse o Deus que você precisa experimentar. Dani, sabíamos que Deus era um Deus das famílias, mas nunca tínhamos experimentado um Deus da nossa família, do nosso casamento. Nunca tínhamos visto esse Deus, mas hoje a gente conhece. Meu casamento está de pé porque existe Deus. Meu casamento está de pé, minha família está de pé porque um lado de Deus que eu desconhecia se manifestou.
Não dá para ser diferente. Se não é para ser assim, não tem por que Deus se levantar do trono dele. Se não é para ser assim, não tem por que Deus chegar aí onde você está. Se não é para ser assim, não tem o porquê Deus se mover, irmão. Não tem. Não tem. O segredo aqui não era Moisés, o segredo aqui é que Deus disse, eu vou chegar até eles, porque eu não aguento mais ver. Eles não terem acesso a um Deus que tem o poder de libertar, a um Deus que tem o poder de transformar. Eles precisam saber quem eu sou. Isso é poderoso demais. Por isso que Deus vira para Moisés e fala, olha Moisés, eu não sou o seu Deus ainda. O que está falando, Anjo? Escuta, Deus não se apresenta como Deus de Moisés. Sabe por que ele não se apresenta como Deus de Moisés? Porque até então nem Moisés conhecia esse lado de Deus. Nem Moisés sabia quem era esse Deus. Deus chega até Moisés e fala, olha Moisés, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e eu sou o Deus de Jacó. Sabe o que Deus está falando? Todas as áreas que Abraão precisou de mim, o eu sou manifestou. Todas as áreas que Isaac e Jacó precisou de mim, o eu sou se manifestou. Mas escuta, Moisés, na sua vida eu ainda não fui esse Deus, mas está na hora de você saber também quem eu sou. Moisés tinha experimentado o fracasso. Ele tinha experimentado o fracasso humano. E agora aquilo que ele tentou fazer com as próprias mãos, que fez ele se tornar um fugitivo, procurado pelo Egito. Agora, de repente, o eu sou diz, eu vou fazer. O que você tentou fazer não deu certo, porque isso que você tentou fazer, só eu posso fazer. Deus está falando para você que hoje tem muita coisa que você está tentando fazer e que você não está conseguindo, porque essa área da tua vida, o único que pode fazer é Deus. E se você quer que Deus se levante a seu favor, escuta esse segredo. O segredo de Deus para se mover na tua vida é exatamente tocar uma área que você ainda não sabe quem Ele é. Pega essa chave hoje, gente. Pega essa chave hoje, que esse negócio aqui foi muito forte. Só quem está doido aí comigo aí, fala aí. Só quem está doido aí, fala aí, meu Deus do céu, eu vou explodir. Fala aí, eu vou explodir, Deus, eu vou explodir. Meu, a gente confia tanto em Deus, confia mesmo, vê se você confia. O segredo da confiança em Deus está em quê, irmão? É você saber, Pai, eu não vou adiante se o Senhor não mover aqui nesta área específica. Eu quero saber quem Tu és aqui, nessa área da minha vida. Não tem como Deus não se mover. Não tem como Deus não se levantar, não tem como Deus não se erguer, não tem como Deus não fazer alguma coisa, porque Deus tem compromisso com sua palavra e esse é o manifestar de Deus. É muito forte isso. E eu sei que Deus quer fazer isso na sua vida hoje. Eu sei que existem pessoas aí que estão realmente sendo quebrantadas pelo Espírito Santo e que Deus está trabalhando aí na sua vida. E que Deus está falando aí na sua vida. Tem gente perguntando aí, alguém escreveu o que ele acabou de falar? Não sei se alguém escreveu. Ah, meu Deus, ainda bem vai ficar gravado. O segredo de Deus, irmãos, é esse. O segredo de Deus é esse. Meu Deus, meu Deus. Tem gente aqui que está levando super a sério esse momento e o Espírito de Deus está aí falando com você e Deus está te dizendo, eu resolvi me levantar nessa área da tua vida e você vai ver quem eu sou. Você vai ver quem o eu sou nessa área. Deus vai começar a se erguer a partir de hoje. Tem algo que vai acontecer na sua vida agora, que o Espírito de Deus vai começar a trabalhar e os sinais começarão a chegar aí na tua vida, porque Deus vai se mover. Deus vai se mover para que você o conheça nessa área que você nunca conheceu. Nunca conheceu. Começa a profetizar isso. Recebe essa palavra aí na tua vida agora. Recebe essa liberação dessa chave aqui no teu coração, porque Deus está aqui trabalhando agora, aí exatamente onde você está. É esse lugar que você é maltratado, esse lugar que você é humilhado, é esse lugar que você é pisado, é esse lugar que ninguém te importa com você, é esse lugar das aparências, é esse lugar. Deus está falando, eu vou aí agora mexer com você. Eu vou aí agora começar a chacoalhar.
Eu vou aí agora começar a mover, porque você vai ver quem eu sou. Você vai ver quem eu sou. E ele não vai fazer para você ficar calado, ele vai fazer para todo mundo saber que ele é Deus. Não se preocupa com o mau cheiro que vai vir, não se preocupa com aquilo que vai aparecer, não liga para isso não. O segredo não é o que vai aparecer, o segredo é que Deus vai fazer tudo isso se tornar um testemunho na sua vida. Pega essa chave. Pega essa chave. E eu quero orar por você aqui agora. Eu não posso ir adiante aqui mais não. Deus está mandando parar aqui agora. Tem algo aí que Deus vai fazer aí na sua vida. Tem algo aí, ó. É isso aí, Wesley. Deixa eu anotar isso aqui. Deixa eu anotar isso aqui. Aí, o único ambiente onde você pede por socorro é o lugar que você não viu Deus se mover. É isso aí. É isso aí. Meu Deus, toma a nossa vida aqui hoje, Pai. Não dá para ser de outro jeito, Pai. Não dá. Não dá, Pai. O Senhor precisa mover. Tem um lugar na nossa vida em particular que a gente ainda não te conhece. A gente já ouviu falar que o Senhor fez. A gente já ouviu falar que o Senhor agiu. Mas foi na vida de alguém, não foi na minha. Não foi na nossa. Pai, eu quero que o Senhor mova nessa área específica, porque eu creio que Tu irás mover. Eu creio que Tu irás agir, Pai. Não dá para eu continuar a minha vida sem a manifestação do Teu nome nessa área específica, Deus. Não dá, Pai. É nesse lugar que eu preciso da Tua ação. É nesse lugar que eu preciso do Teu mover. É nesse lugar que eu preciso que o Senhor venha estabelecer o Teu nome sobre mim, Pai. Quando o Senhor falou para Moisés, Pai, o eu sou, diga para eles que o eu sou está te enviando. Pai, o Senhor está dizendo, eu sou tudo que você precisa que eu seja. É isso que o Senhor está falando, Pai. Então tem áreas aqui na nossa vida que a gente precisa da ação do Senhor. A gente precisa do mover do Senhor, Pai. E eu sei que o Senhor está fazendo isso agora na nossa vida. Então, meu Deus, olha o nosso clamor, olha o nosso pedido por socorro aqui agora, Pai. E comece a estender as suas mãos sobre nós, comece a mover sobre nossas vidas com o sobrenatural do Senhor, Pai. Não é uma ajuda natural, Pai, é o poder de Deus para transformar cenários, para transformar a nossa rota, para mudar o nosso destino, Pai. É isso que o Senhor fez com aquela nação que há 430 anos ficou aprisionada. Mas quando o Senhor se levantou e resolveu descer entre eles, eles conheceram um Deus que fez uma promessa e que resolveu fazê-la se cumprir, Pai. Então se levante e se manifeste em nosso meio, debaixo de uma palavra que o Senhor já liberou para nossas vidas. Mas não pode ser só uma palavra, tem que ser a materialização desse Deus. Tem que ser esse Deus que vai dizer, se eu estou falando que eu curo, então agora eu vou curar para você experimentar na tua vida que realmente eu sou o Deus da cura. Se eu estou falando que eu restauro, então eu vou restaurar o teu casamento, eu vou restaurar a tua história para que você veja que eu sou o Deus que restaura. Se você está precisando de um Deus provedor, então eu vou ser o Deus que provê, eu vou ser o Deus que supre, eu vou ser o Deus que abre as janelas dos céus e derrama a bênção sem medida, como eu disse que faria, mas agora eu vou cumprir na sua história. Então, Pai, faça-nos ser conhecedor de um Deus que se manifesta e não de um Deus que a gente ouviu falar. Está na hora de vivermos um Deus que é real. Está na hora de vivermos um Deus que se manifesta em nosso meio, Pai. Então libera isso agora sobre nós. Tem pessoas aqui que estão chorando, tem pessoas aqui que estão sendo tocadas pelo Senhor. E esse é o sinal que o Senhor está nos dando. Eu estou te tocando, porque eu disse agora, chega para mim, eu não aguento te ver mais nessa situação, eu não aguento ver mais a sua história do jeito que está. Eu vou colocar um ponto final de onde você chegou até aqui, porque eu vou te levantar aonde eu decidi que te levaria. Então, Pai, mova agora em nossas vidas. Libere essa palavra como rema para nossos corações aqui hoje. E comece a trazer agora, Pai, a manifestação desse Deus, esse Deus que nós ainda não conhecemos, Pai, na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Pai. Que assim seja, Jesus. Amém. Amém, gente.